Atenção, torcedor corintiano, acabou de acontecer. Corinthians se acerta com o Charca da Donetsk e Anderson Talisca no Corinthians para o lugar do Memphis Depay após renovação emperrada. Isso mesmo, caiu como uma bomba. Você aprova a contratação de Anderson Talisca? Sim ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E também tem a projeção do Corinthians na Libertadores. Tudo isso nesse vídeo. Então olha só, fique comigo até o final para você não perder nenhuma informação importante. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também de clicar em hypar para a gente mostrar a força da fiel torcida aqui no YouTube. E é isso aí, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E nesta quarta-feira o Corinthians vai encarar o Fluminense no Maracanã. Há 50 anos, minha gente, esse jogo entrou para a história como a famosa invasão corintiana. Vou de carro. De ônibus. Vou de avião. Todo mundo explicou que é quase igual ao Morumbi e parece que vai todo mundo pro Morumbi. 70, 75 mil corintianos no estádio naquele dia. Isso aí é coisa mais linda do mundo, né? A arquibancada superior do Maracanã estava mais ou menos meio a meio. Eu não vou viver uma situação parecida nunca mais. Corinthians e Fluminense, que se encontram quarta-feira no Maracanã, se enfrentaram 125 vezes até hoje. E nesta história de 93 anos, há uma partida que se diferencia de todas as outras. Não pelo que os jogadores fizeram em campo, mas pela atmosfera criada fora dele. Vou me arrepiar novamente. Eu fui o primeiro que cheguei, larguei minha bolsa no armário e subi pro banco para dar uma olhada. Na hora que eu vi aquela divisão, eu falei, não acredito que eles fizeram isso. Aí o Lance vinha vindo atrás, o Lance, o que foi? Aí eu falei, Lance, os loucos invadiram o Rio de Janeiro, ela tá dividida. Basílio foi um dos jogadores do Corinthians que entrou em campo na tarde de 5 de dezembro de 76 para disputar a semifinal do Brasileiro contra o Fluminense. O Timão venceu nos pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação. Mas o que ficou para sempre foi a emoção da metade alvinegra que coloriu o estádio, algo que fez um tricolor ilustre se curvar diante do que tinha acabado de ver. A coisa era terrível, escreveu o dramaturgo Nelson Rodrigues. Nunca uma torcida invadiu outro estado com tamanha euforia. O Rio é uma cidade ocupada. Surpreendeu até os corintianos. Pô, Riva, vou convidar essa torcida do Corinthians. Por exemplo, não mexe com a torcida do Corinthians, deixa eles quietos lá. O Francisco Horta fez uma provocação. Quero ver se vocês vêm aqui. E mandou uma carga de ingresso. E a torcida foi. Francisco Horta era o presidente do Fluminense que na semana que antecedeu ao clássico afirmou que o seu clube venceria. E em meio a tanta confiança, liberou uma carga de ingressos imensa para os corintianos, provavelmente sem imaginar que todos seriam vendidos. E lá se foram milhares para a cidade maravilhosa, 70 mil na visão de muita gente que esteve no Maracanã naquela tarde. Mas aquela semana eu falei, não, tem que ir, e fui chavecando o meu gerente. Pô, me libera, quase 8 horas de viagem. Não, mas eu quis nem saber, eu falei, eu vou. Não comprei ingresso, nada. Nós chegamos no Rio na véspera e já tinha torcedores no hotel nos aguardando. O hotel já estava lotado de corintianos. Cheguei pro Maracanã, puta, eu olhei assim. Não era o estádio Mário Filho, não era. Era o Cícero Pompeu de Toledo, porque nós cansamos de lotar aquela desgraça lá, né? Vamos, a gente pegava assim, o cara que você nunca viu mais gordo. Nós vamos ganhar essa p***, nós vamos ganhar essa p***, desse jeito, a gente estava desse jeito. A chuva torrencial equilibrou a partida contra um Fluminense reconhecidamente mais técnico e trouxe um componente dramático ainda maior para o momento. Eternizado nos pênaltis defendidos por Tobias, no gol da classificação marcado por Zé Maria e na explosão de tanta gente que desafiou a lógica e não mediu esforços para mostrar a sua força.
ninguém nunca mais esqueceu. Não duvide do Corinthians. Tem que nascer Corinthians. Ninguém sabe o que é Corinthians. Que nem a torcida. Time operário, time que se junta. Vamos ganhar, vamos pra cima. Nos próximos dias, o Corinthians deve lançar oficialmente seu novo uniforme com a temática da invasão de 76. O símbolo será o mesmo usado nas camisas daquele ano em que o título não veio, mas o corintianismo encantou o Brasil. O corintiano em si, ele não mede distância. Ele vai. 76 ficou na história. Voltamos a falar do Corinthians, mas agora sobre o time. A pressão financeira deu uma aliviada, já que o clube se acertou com o Shakhtar na dívida pelo empréstimo do volante Michael e evitou um novo transfer ban. Confira mais informações. O Corinthians está pronto para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã. A equipe alvinegra fez o último treino nesta terça, com trabalhos táticos e um confronto de 10 contra 10 no CT Joaquim Grava. Além disso, o técnico Dorival Júnior também passou um vídeo para o elenco com instruções para a partida. E apesar dos 9 dias livres que teve graças à data FIFA, o Timão vai para o Rio de Janeiro com pelo menos 6 desfalques. 3 deles por lesão: Memphis, Guinegão e o lateral Hugo. Os convocados Carrilho e Hugo Souza não devem voltar a tempo e também estão de fora da partida, assim como Ranielli, que está suspenso. Já Caio César é tratado como dúvida por causa de uma inflamação na coxa. No 11º lugar do Brasileirão, o Corinthians visita o Fluminense, terceiro colocado, com a missão de encerrar a sequência de 7 jogos sem vencer. A partida também marca o primeiro jogo do Timão no Maracanã desde a conquista da Copa do Brasil no ano passado. Poder voltar ao Maracanã depois da gente conquistar um grande título lá é legal demais. Tomara que esse jogo seja um jogo muito importante para nós, que a gente sabe da importância desses 3 pontos para o brasileiro, então a gente vai muito confiante e com a nossa torcida, que a gente sabe que vai invadir o Rio de Janeiro novamente, vai nos dar muito apoio para a gente poder sair vitoriosos de lá amanhã. O torcedor do Corinthians deve começar a se acostumar com a perda de jogadores importantes. Por exemplo, Memphis Depay termina o contrato dele logo após a Copa do Mundo, se bobear não volta. O Breno Bidon hoje foi informado que ele tirou o passaporte italiano, facilidade para ir jogar na Europa. E o jogador André continua sendo cobiçado pelo futebol italiano. Muita gente de olho no André e por isso o Corinthians pode ter novidades. São jogadores importantes, inclusive o Roberto, que falou aí, já foi objeto de desejo inúmeras vezes e talvez o Corinthians tenha dificuldade para segurá-lo. Tem que começar a pensar em alternativas. Eu tô ansioso, hein, para a estreia do Lingard. Eu acho que ele vai sair bem aí com a camisa do Corinthians. E você, o que você acha? Você também está ansioso para a estreia do inglês pelo Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Torcedor corintiano, se liga só nessa notícia bombástica que acabou de sair nesse momento. O Corinthians estuda uma investida em Anderson Talisca após renovação emperrada aí com o Memphis Depay. Isso mesmo. E eu já quero saber a sua opinião. Você gostaria de ver Anderson Talisca no lugar do Memphis Depay aqui no Corinthians? Deixa sua valiosa opinião aqui nos comentários. E bom, o Corinthians, né, estuda aí essa possível contratação do Anderson Talisca após a renovação emperrada com o Memphis Depay. O Corinthians deve cerca de 40 milhões de reais ao Memphis. E o Memphis, né, sofreu uma lesão aí na última partida contra o Flamengo e vai ficar um bom tempo fora. Inclusive ele está fazendo tratamento lá na Europa. Então tem sérios riscos do Memphis Depay ficar na Europa e não voltar mais para o Corinthians. Isso mesmo. Pois o contrato do Memphis com o Corinthians vai até o meio desse ano. Então, também tem a questão da Copa, né? Que o Memphis Depay quer muito jogar a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo também é no meio do ano, né? Então, isso aí pode juntar tudo isso. E o Memphis ficar por lá mesmo e decidir não voltar mais para o Corinthians. E o Corinthians, né, que não é bobo nem nada, já analisa a possibilidade de contratar o atacante Anderson Talisca, que é atualmente jogador do Fenerbahçe da Turquia. Isso mesmo. Anderson Talisca já admitiu ser corintiano e ele sempre demonstra o desejo aí de jogar pelo Corinthians.
É importante deixar claro que o Corinthians não fez nenhuma proposta até o momento. Apenas estuda, né, essa contratação aí para o meio do ano. E também essa contratação só será possível se o Anderson Talisca rescindir o contrato lá com o time turco e ficar livre no mercado. Aí sim o Corinthians vai com tudo para cima para contratar aí o jogador. E é isso aí. Na minha opinião, Anderson Talisca é um baita atacante, tem um faro de gol, jogou vários tempos lá, né, na China, também na Arábia Saudita. Ele jogava, parece que era no Al-Nassr, e lá ele sempre foi brocador, artilheiro nato. Então, pode se dar bem aí com a camisa do Corinthians. É um jogador sim que o Corinthians precisa, né? Desse jogador com faro de gol. E é isso aí. Logo eu volto com mais informações para vocês. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. Forte abraço e até o próximo vídeo.